Hoje nós estamos aqui a pedido de um inscrito pra gente analisar o VILG11. A gente vai entender tudo que vem acontecendo e o principal, saber o motivo de toda essa queda aí que vem aterrorizando aí os cotistas desse fundo. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde nós atingiremos a nossa querida liberdade financeira. Já se inscreve aí e fica comigo até o final pra gente poder começar. Bom pessoal, o VILG hoje custando R$82, dividend yield na casa dos 9,40%, uma queda aí nos últimos 2 meses de 21,52%. Vê o gráfico do último ano, vê que esse fundo se valorizou bastante e a gente vai tentar entender um pouco aí dessa queda no vídeo de hoje, porque a gente vê que o dividendo se manteve estável e tudo mais e o fundo segue caindo. Bom pessoal, o VILG ele é um fundo de logística aí da Vinci, tá? Ele é conhecido aí por ter vários imóveis e tem imóveis muito bons, porém ele tem alguns problemas dentro do portfólio. Por exemplo, ele tem alguns arrendamentos aí para americanos e tudo mais, mas hoje o principal fator que vem aterrorizando esse é o fator macroeconômico, tá? É o fator macroeconômico brasileiro, de fato, nem chega a ser o mundial. Hoje no Brasil a gente vive um momento em que a bolsa tá em queda, o IFIX tá em queda, o dólar tá em alta, então assim, a gente vem com sequências de quedas, de cortes aí na taxa de juros, então tem muitas coisas influenciando o preço dos ativos nesse momento. A gente vive um momento de muita incerteza, principalmente porque o governo atual, ele é um governo mais gastador, então a gente tá tendo aumento de imposto aí e aumento também, consequentemente, do gasto do governo, tá? Isso tudo acaba influenciando aí nos investimentos, tá? O pessoal acaba ficando mais receoso, a galera acaba tirando um pouco mais do dinheiro aí dos investimentos e muitas vezes deixa parado na conta, acaba não investindo em nada, ou vai até mesmo para Tesouro Selic, que hoje tem uma taxa de IPCA mais 6. Então assim, o VILG passa por alguns outros problemas? Passa, mas hoje o que afeta mesmo esse fundo é a questão macroeconômica brasileira, que é um momento de muita incerteza, tá bom? Então o valor justo dele R$ 113,90, o PVP 0,72. Eu sempre comento com vocês que eu não gosto muito de analisar aí o PVP quando eu tô falando de fundo de tijolo, mas num caso desse aí, cara, 0,72 é muito desconto, tá? Tem 17 milhões em caixa e 159 mil cotistas. A liquidez dele é muito boa. E o dividendo pagando 60 centavos aí. Ano passado ele pagava até um pouco mais, 70 centavos, depois veio caindo, caiu até para 56 centavos. Isso também, pessoal, não tira, tá? De ser, não deixa, né, de ser um dos motivos da queda do fundo, tá? A gente sabe que os imobiliários eles são muito movidos aí por dividendos, mas assim, 10 centavos não era para ter causado um impacto tão grande aí na cota do fundo, tá? Bom, chegamos aqui no relatório, vamos dar uma olhadinha, vamos ver como que o fundo tá se encaminhando aí. Duas coisas que eu gosto sempre de descontar com vocês, né? Conversar com vocês principalmente. A administração do fundo, tá, galera? É algo que eu sempre destaco e ela é bem variável, tá? Até 500 milhões é cobrado de cerca de 95, 0,95. Sobre o valor que exceder 500 milhões e 1 bilhão é cobrado 0,85 e sobre o valor que exceder 1 bilhão é cobrado 0,75. Então tem essa variação aí. Então são cobradas 3 taxas de administração ao mesmo tempo. O fundo também cobra a taxa de performance, tá? Que é aquela taxa básica aí, 20% do que exceder o IPCA mais 6%, tá bom? E aqui o fundo traz alguns destaques. Primeiro, a grande parte da receita aí, tá? Cerca de 65% tem vencimento só a partir de 2027, então é um tempo muito longo. Quando tem aí hoje cerca de 16 centavos acumulado cota, não é tão alto, tá? Também dá um destaque na liquidez, mas também não é algo muito importante. Aqui eles dão um pouquinho mais sobre os comentários, né? No geral, o que o mercado esperava é que em 2024 aí o Fed iria cortar bastante juros, tal como o Bacen também ia cortar bastante a taxa de juros, e de fato isso não aconteceu, tá? A gente teve cortes menores aí, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Eles também falam, né, que a correlação entre o mercado de juros americano e do Brasil tem sido mais alta que o normal nos últimos meses, tá? Então o mercado tá precificando muito essa queda. Caso os americanos cortem a taxa e o Brasil não corte, ou o Brasil corte, isso tudo, né, influenciando no câmbio, a gente já vê aí o dólar nas alturas, tá bom? Então a tendência aí é que a gente tenha uma redução no corte de juros no geral no Brasil. Vamos dar uma olhadinha na DRE do fundo. No geral, o fundo teve um resultado de 83 centavos por cota em maio, porém, tá? Algo que impacta muito esse fundo é tal do resultado financeiro, tá, pessoal? A alavancagem, algo que além do cenário macroeconômico também pune muito o fundo. Hoje o fundo perde cerca de 11 centavos aí, só com despesa financeira. E o que é despesa financeira? Despesa financeira é todo o gasto que o fundo aí tem com empréstimo, juros e tudo mais, tá? É algo bem alto mesmo que vem atrapalhando esse fundo. E aí, no geral, 7 centavos de taxa de administração, 1 centavo, teve um resultado aí de 65. Mas olha que interessante, um fato muito positivo é que o fundo pelo menos aí conseguiu gerar mais do que distribuiu. Mas obviamente que a cota vai acabar sendo impactada, tá? Existe aquela correção natural do mercado, ok? E hoje são 16 centavos acumulados aí. Vamos ver, a gente vê aqui, ó, quando tinha um pouquinho de reserva lá em julho, zerou praticamente essa reserva e agora vem aumentando. Vamos ver se o fundo consegue manter esse aumento aí para poder voltar ao patamar de dividendo antigo, tá? A gente vê aqui,
olha só que bem legal que nos últimos meses o fundo tá gerando aí ou a mesma quantidade ou até mais do que tá distribuindo. Então, cenário positivo aí pro... Aqui a estimativa de rendimentos, né? Deve manter até junho aí, até o final desse mês, 65 e 55 centavos. Vamos ver. Eu acredito que eles devem manter esse mesmo guidance até o final do ano. Vamos aguardar. Aqui um pouquinho da rentabilidade. Infelizmente, o VILG não conseguiu até hoje, assim, deslanchar no quesito rentabilidade. Dependendo da época que você conseguiu comprar, você conseguiu acumular alguma coisa. Mas assim, no geral, o fundo perde pro IFIX, perde pro CDI, tá bom? E aqui hoje a carteira do fundo tem cerca de 264 milhões em alavancagem, o que não é algo tão grande, mas que de fato impacta um pouco o resultado do fundo, tá? Então, nos próximos meses, o fundo aí tem que quitar, nos próximos meses tem que quitar aí cerca de 7% aí dos 265 milhões, tá? 7% disso aqui dá em torno aí de 18 a 20 milhões, tá bom? Hoje o fundo tem aplicação financeira para isso, mas infelizmente no momento ele não consegue emitir, tá? A gente vê, olha aqui, ó, 18 milhões para 2024 e ano que vem a situação já começa a ficar um pouco mais pesada e talvez essa queda quando já vem tendo é aí uma precificação pro ano que vem, tá? Já que o fundo vem sofrendo com essas quedas e com essas quedas ele não vai conseguir emitir, vamos ver de onde o fundo vai tirar dinheiro ano que vem para quitar algumas obrigações, talvez vender algum imóvel, vamos guardar para ver. Ano que vem já são aí quase 40 milhões de reais, é um valor bem alto de obrigação, tá bom? Alguns indicadores, a receita média é mais baixa que o mercado, em compensação a ocupação lá é um pouco mais alta, tá? Inadimplência hoje negativa, e aqui os imóveis, né? Tipo os locatários hoje. Tem grande presença aí na Tokstok, muito forte no e-commerce e no varejo, tá? Estão espalhados aí por todo o Brasil. O fundo hoje tem bastante imóvel aí no portfólio, tá? Hoje são cerca de 15 imóveis aí. Quem sabe ele não vai ter que acabar realizando a venda de algum para poder quitar algumas alavancagens, tá? Prazo médio do contrato 3,7 anos, tá? Vencimentos para esse ano somente 6%. Agora em maio teve um pouquinho de reajuste, junho praticamente não tem. Reajuste todo feito aí no IPCA. E aqui são os imóveis que hoje ele tem localizado. Tem alguns imóveis muito bem localizados, mas eu particularmente não gosto de imóveis localizados no Rio de Janeiro. A gente vê que, olha só, a taxa de ocupação no Rio de Janeiro é bem baixa, tá? Em São Paulo, a grande maioria é alugado, mas quando chega na parte do Rio de Janeiro, a gente vê que o fundo tem uma queda aí que não consegue alugar, não sei porquê, tá? Então assim, eu hoje, se eu tivesse que vender algum imóvel do fundo, com certeza seria aquele ali do Rio de Janeiro. 63% de ocupação é muito baixa, tá, galera? Então assim, pessoal, o VILG vem tendo essas quedas, são muitas variáveis que explicam, diminuição do rendimento, a questão da alavancagem, que hoje não é tão alta, mas é um valor que incomoda um pouco, as perspectivas pro fundo, né, pro futuro, a gente vê que tem algumas alavancagens pro ano que vem, e também acho que é o que causa talvez o grande impacto aí, desde o momento atual aí financeiro do Brasil. A gente tem um momento de muita incerteza, tá? Não dá pra saber como que vai ser ano que vem, como que vai ser. No final do ano a gente tem a troca do presidente do Banco Central. Então, assim, a gente vê que o atual presidente, ele briga um pouco com o presidente do Banco Central em relação à taxa de juros e tudo mais. Então, ano que vem vai ser um ano de muitas emoções. Então, essa queda aí pode sim ser já uma precificação pro ano que vem. E não é algo exclusivamente do VILG, tá? Isso tá acontecendo em todos os fundos. Alguns fundos sofrem mais, outros sofrem menos. Alguns não caem também. Então, tem essa variável aí. Tem várias variáveis, né? Algumas impactam mais, outros impactam menos. Depende da situação do fundo. Hoje eu não sou cotista do VILG. A Vinci não é uma gestora que me agrada tanto em vários aspectos. Então, hoje eu prefiro ficar de fora. Mas se você quer investir nele, pensa que é um momento bom de pegar um fundo descontado, recomendo que você analise, estude o relatório, assista outros vídeos, que você tende a ganhar muito com isso, tá bom? Então, no geral é isso. Lembrando, pessoal, membros tá on. Clica aí pra você se tornar membro. Tem um grupo do WhatsApp exclusivo comigo. A gente faz reuniões mensais lá pra trocar experiência. A ideia do grupo de membros é a gente mesmo trocar experiência e ir crescendo juntos, tá? Criar mesmo uma comunidade, uma galera que investe e quer se aposentar sem depender do governo. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima e falou!